Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, o maior programa de debate da TV brasileira, estão convidados a continuarem conosco agora para debater, então, o que é nosso, coisas da nossa região. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, e nesta segunda-feira nós vamos receber o comandante da Defesa Civil Municipal, o Coronel Cláudio Falcão. Vamos falar sobre a alagação, alagamento, transbordamento, enfim. Ele vai falar para a gente aqui os números, quantas pessoas estão desabrigadas neste momento, desalojadas, onde estão, quantas são, enfim. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Do outro lado, você, amigo telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta agora em definitivo, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Seja bem-vindo, Coronel Cláudio Falcão. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Satisfação é sempre minha. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Parabéns pelo convite ao coronel para falar exatamente no momento apropriado sobre as irresponsabilidades que ao longo da história vem sendo cometida contra o nosso meio ambiente e o pior, e o mais grave. Obrigado, muitas vezes com a devida autorização dos nossos prefeitos e ex-governadores. Doutor, pode aproveitar e fazer a primeira pergunta ao Coronel Cláudio Falcão. Então vou fazer. Coronel, a natureza em si, ela está agindo ou está reagindo às afrontas, às ameaças que fizeram contra ela? Doutor Narciso, eu quero primeiro cumprimentar o senhor, cumprimentar o senhor Osmir Muniz também, cumprimentar todos que estão em casa assistindo, prestigiando aqui o Tribuna Livre da TV Rio Branco. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a natureza está reagindo. Ela não está simplesmente agindo. Nós temos situações que perduram por vários anos, várias décadas e, por que não dizer, séculos também. Posso dar um exemplo para o senhor básico aqui, doutor Narciso, sobre a questão do Igarapé São Francisco. O Igarapé São Francisco, ele era tido como uma palavra, o príncipe do Rio Acre. E aí, o que ocorre? Na década de 70, o INCRA, ele fez um projeto de assentamento a 40 quilômetros daqui, da Transacriana, e foi quando o Igarapé São Francisco começou a sofrer as primeiras interferências humanas. Posteriormente a isso, ele foi habitado ao longo das suas margens, causando tudo isso que nós vimos agora em 2023. Isso nada mais é do que a ação humana dentro da natureza, fazendo com que a própria natureza reaja às agressões que sofre há tanto tempo. Então, nós estamos vivendo um período como esse. Nota 10 a sua resposta. Bem, coronel, é um prazer revê-lo. Muito obrigado, senhor Osmir. Eu também concordo com o Narciso que o problema parte muito pelo ser humano. Sim. Mas eu quero dar 2 dados aqui, coronel. E eu queria que o senhor avaliasse isso. As maiores cheias, a não ser que o senhor tenha outra informação contrária a isso. Correto. As maiores cheias aqui, eu vou pegar o Rio Acre. Foi no ano de 2015 Correto. e 2023 e 2024. Correto. As duas maiores cheias. Nós temos uma diferença de 9 anos de uma para a outra. Sim, verdade. E a maior seca já registrada no Brasil, Narciso? 77. Exatamente. Foi no Nordeste, em 1877 a 1879, quando vieram para cá
muitos dos seringueiros. O governo recrutou, tinha até carteirinha, mandando para a Amazônia para explorar a Amazônia na sua seringueira. Em 1877, a maior seca. Eu vejo que também se coloca, além da irresponsabilidade humana de jogar no igarapé até geladeira, carro, velho, eu vejo colocar muita mudança climática como um fator negativo para tudo. E eu, em parte, concordo. Mas esses números aqui que eu aponto, por exemplo, a maior seca em 1877, não é também um pouco cíclico essas questões? O senhor tem absoluta razão. A natureza ela atua de forma cíclica. Nós temos ciclos na natureza que ao longo do tempo vai mudando e vai se adaptando. O que nós chamamos a atenção agora é para, por exemplo, um estudo feito pelo climatólogo Carlos Nobre, onde ele previu essa situação de avanço e de maior rapidez na resposta da natureza para nós. O que ocorre? Tudo que aconteceu agora em 2024, de acordo com os estudos desse climatólogo muito famoso aqui no Brasil, Carlos Nobre, estava previsto para 2030. Então, nós tivemos uma antecipação aí de 6 anos para acontecer isso. Da mesma maneira que nós temos previsões mais severas em relação à natureza para 2030, 2032, que deve acontecer agora 2025 ou 2026. Então, mas sim, nós temos os ciclos da natureza que nós estamos percebendo. Então, são eras que vão se acumulando. Agora, de qualquer maneira, eu creio que a aceleração desse processo aí entra com as ações humanas, as irresponsabilidades, como o doutor Narciso colocou muito bem, né, por toda a população. E aí eu me refiro tanto ao cidadão comum, quanto também os que governam o Brasil, governam os estados, enfim, em alguma dessas situações. E também o que nós vemos que não há realmente uma seriedade em tratar o problema. E muitas vezes, quando se trata os efeitos e não a causa. Nós precisamos tratar sempre a causa. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas não acontecem de um ano para o outro. Ela, no mínimo, ela leva 10 anos. Da mesma maneira que para se recuperar qualquer situação e se reparar os danos, leva-se no mínimo 10 anos. Nós temos uma previsão catastrófica aqui para Rio Branco, por exemplo, para 2032 nós temos uma cota zero no Rio Acre. Então, se nós contarmos de 2025 até 2032, nós vamos ter 7 anos, 8 anos, que não é suficiente para fazer qualquer reparação agora. Então, nós já estamos mais do que atrasados para realmente debater e as pessoas que debatem isso parar de tirar fotografias e publicar e realmente para uma ação séria. A outra coisa também é o orçamento que é destinado à parte de meio ambiente. Né, as secretarias municipais, as secretarias estaduais e o próprio Ministério do Meio Ambiente, ele tem recurso muito ínfimo para fazer realmente a diferença. Então, a gente precisa, seu Osmir, no meu ponto de vista, a gente precisa parar com a hipocrisia e realmente tratarmos isso de um assunto muito sério. Por quê? Porque o meio ambiente, já está falando que é o meio, afeta todos nós. E ainda tem uma outra situação. Ultimamente nós temos visto a questão da seca, a questão das queimadas, a questão da poluição do ar, a questão também das inundações. Mas nós temos um quarto fator que a gente tem que se preocupar muito, que é o aumento das temperaturas, onde já está ocorrendo mortes e situações muito graves. Inclusive, como Corpo de Bombeiros, como coronel do Corpo de Bombeiros que sou, nós registramos até maior número de incêndios prediais no momento da seca, porque a temperatura é excedente e nós temos que ligar muito mais aparelhos eletrônicos e com isso tem uma sobrecarga em toda a fiação elétrica, que infelizmente o rio-branquense ainda tem um hábito de ir lá no país vizinho comprar equipamentos que não são tão resistentes quanto os brasileiros e acaba acontecendo muitos acidentes. Então chama atenção aqui para mais esse fator, que são as temperaturas que nas últimas décadas só tem aumentado e não tem se reduzido. Tudo isso faz parte do meio e que nós somos meio e que a gente precisa pensar nisso. Coronel, eu acho que o senhor deve ficar mais presente, não é neste órgão aqui não, nos meios de comunicação, porque está certamente o momento mais apropriado que nós tínhamos para falar deste assunto era quando tudo estivesse normal.
Verdade. E o senhor às vezes é chamado porque a Baixada alagou, porque a Baixada da Bitosa alagou. E então, muito obrigado. O senhor parece que tem estudado esses assuntos. Mas como nós estamos tratando de um assunto presente, Sim, senhor. quais são os bairros, as cidades do Acre e os bairros de Rio Branco que mais são afetados com as suas enchentes e com as suas secas? É verdade. Nós temos vários municípios que, inclusive, em 2023, dos 22 municípios do Acre, 19 deles foi decretada situação de emergência. Sena Madureira ficou embaixo d'água, Tarauacá, Brasileia teve em 2024 a sua maior inundação de toda a história. E prejuízos, né? E prejuízos incalculáveis, seu Narciso. E aqui em Rio Branco, voltando aqui para a nossa cidade, nós temos 230 bairros na cidade, né? Então, nós temos aqueles bairros que, falando de inundação, são os mais afetados, são os que têm maior número de pessoas desabrigadas, desalojadas e os maiores prejuízos. Agora, em relação à seca, nós temos 230 bairros atingidos, mais de 70 comunidades rurais, então é 100% da população. As inundações maiores que nós já registramos aqui em Rio Branco, elas afetaram diretamente 25% da população de Rio Branco, enquanto que a seca, ela afeta 100%. E aí um dado nacional, por exemplo, é que o impacto de inundação ele é maior. Nós temos 3.556 mortes registradas em relação à inundação, enquanto nós temos 230 mortes registradas em relação à seca. Contudo, o prejuízo causado pela inundação, ele ainda é menor do que o prejuízo causado pela seca. Então, nós temos um período maior, inclusive. Nós temos aí em torno aí de 360 bilhões de prejuízos causados, isso eu falo no Brasil, causado pela inundação, enquanto nós temos mais de 400 bilhões de prejuízos causados pelas secas. Então, realmente é muito complicado. Aqui em Rio Branco, voltando para a sua pergunta inicial, eu posso citar alguns bairros que são os mais afetados e os primeiros, em relação à inundação. Nós temos o bairro Ayrton Senna, temos o bairro da Base, Cadeia Velha, Baixada da Bitasa, 6 de Agosto, 15, Cidade Nova, Triângulo, Palheiral, que é inundado por baixo, pelo esgoto, né? E outros bairros que vão surgindo. Em 2015, 2025, onde nós estamos, nós temos 43 bairros afetados agora pela inundação de 2025. No ano passado, nós tivemos 86 bairros afetados pela inundação de 2025. Então, 86 bairros, ele é acima de 30% de todos os bairros de Rio Branco. E nós temos aí 97 mil pessoas atingidas no ano passado. Nesse momento agora, nós estamos com 35 mil pessoas atingidas, afetadas. Aí eu vou dar um dado aqui para o senhor e espero que quem está assistindo entenda também. Se nós formos falar de afetado, é qualquer situação que mude sua rotina durante o período de inundação. E aí eu pergunto para o senhor, nós tivemos, infelizmente, uma situação grave na ETA, né, através do SAERB, nas duas ETAs, que parou a produção de água por determinadas horas. Então, nós podemos dizer que agora, em 2025, nós temos 100% da população de Rio Branco afetada pela inundação de 2025. Então, isso são números que nós precisamos acordar. E o senhor falou uma coisa interessante, senhor Narciso, que eu gostaria de replicar aqui para quem está em casa. Então, o excesso de água causou falta de água. O excesso, digamos que seja dessa maneira, Muniz. Né? O senhor falou justamente que eu deveria estar aqui num momento de maior tranquilidade em relação ao clima, e eu digo para o senhor que nós não temos tranquilidade o ano todo aqui em Rio Branco. Agora, veja bem, é porque normalmente quando se passa o evento, a gente tem um esquecimento sobre o evento. A gente precisaria fazer estudo de caso, precisaria levar isso como exemplo, para que a gente realmente pudesse mitigar e diminuir os danos futuros. E aí a gente começa a ter uma reatividade, não uma proatividade, que acaba prejudicando a todos nós. Mas eu espero que a voz aqui do senhor, do seu Osmir, do Muniz e de todos que estão em casa faça eco, para que a gente possa sua resolver. voz é quem tem que fazer o verdadeiro eco, porque é aquela que é testemunha das tragédias. Coronel, normalmente, coronel, os efeitos de uma enchente, de uma seca, duram pelo menos uns 4 meses, né? Não. O legado? Não, dura um ano. Negativo, é? Um ano, Muniz. Então, às vezes emenda um com o outro. Eu conversei com o prefeito Bocalon, ele tem dado toda essa atenção em relação, por exemplo, o que aconteceu em 2023, que nós tivemos um desastre enorme aqui em Rio Branco, concomitante enxurradas com inundação de rio. Isso aconteceu
lá em 2023, aconteceu no mês de março. E eu falei para o prefeito Tião Bocalon, prefeito, nós vamos passar 1 ano para recuperar isso aqui. Ele achou que não era 1 ano, que era menos, claro, né? Mas a gente demorou 1 ano para poder resolver a questão de 2023, que acabou em 2024. De 2024, nós estamos terminando de resolver já em 2025. Então, Muniz, é um pouco maior. O desdobramento, o que as pessoas não sabem, é que às vezes eu acho até engraçado que quando o rio, ele retrai, e que nós temos uma cota suficiente de segurança para levar as famílias de volta para casa, as pessoas chegam para mim e dizem, agora está tranquilo, né? Acabou a inundação. Absolutamente. As consequências que ela traz é muito. Eu vou só dizer um exemplo. Ainda com o rio em cota de transbordamento, nós já temos chamados para ocorrências com ameaça de desmoronamento de casas. E quando saem as águas, acaba acontecendo tudo aquilo que a gente vê ali no centro da cidade. E nessa semana passada, eu já estive ali do outro lado, do segundo distrito, ali no calçadão ali da Gamileira, onde já tem sinais de erosão agora. Imagina quando a água foi embora. Então, Muniz, infelizmente, é muito mais tempo que a gente leva. E a gente vai acumulando desastres. A gente não termina ainda a questão da inundação, entra a seca. Depois entra os temporais. Depois entra todas as queimadas, a poluição. 2024, Rio Branco chegou a 443 microgramas por metro cúbico de ar. Isso é irrespirável, seu Narciso. Isso diminui a sua expectativa de vida. Então, é um desastre atrás do outro, infelizmente. Isso não acontece também, não é privilégio de Rio Branco, é o estado todo do Acre e também todo o Brasil. Mas, Coronel, nós acabamos Osmir, de falar... o seguinte, você faz a próxima pergunta Pois não. no bloco seguinte, tá ok? Ok. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E, claro, você não vai deixar de nos acompanhar, porque o programa está bom e tende a ficar ainda melhor a partir do próximo bloco. Então, até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Se você quiser se manter bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, acesse ao portal oriobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você tem as notícias do dia a dia e também outros conteúdos que você certamente não vê em outros portais, como os artigos do Dr. Narciso, a minha coluna, Panorama Político, enfim. E o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Se você ligou agora o seu televisor no canal 8.1, nós estamos aqui desde o início do programa a receber, nesta segunda-feira, o Coronel Cláudio Falcão, que é o comandante da Defesa Civil do município de Rio Branco. Osmir Lima, por gentileza. Nós falamos no programa não, passado, no bloco passado, Isso. sobre a irresponsabilidade do ser humano, que contribui. Mas, do meu ponto de vista, tem outro que é muito mais responsável, que é o poder público, os dirigentes. E esse poder público cada vez piora, na minha concepção e na tua também. O que acontece? O Rio de Janeiro é a cidade mais linda do país, mas, no entanto, do mundo. Mas, no entanto, o populismo de alguns governadores permitiram que fizessem favelas onde não poderiam estar. Permitem que ainda hoje se construa em área de desbarracamento. Aqui no estado não é diferente, Coronel. O governo Tião Viana, ele fez a Cidade do Povo. Qual era o intuito da Cidade do Povo? Era tirar as pessoas que todo ano sofriam um processo de alagação e transferir para lá. Bem, eu faço duas perguntas aqui ao mesmo tempo. Esse bairro foi todo fechado ou ainda existe? Os moradores que
Que saíram, né? que saíram de lá. Ou deixaram à vontade para vir novos moradores. Isso é um ponto. E o segundo, Brasileia todo ano é o mesmo drama, Narciso. Você sabe disso, você Muniz, Coronel, muito mais. Todo ano. Isso é uma coisa infernal. Todo ano você tem a sua casa alagada, móveis perdidos. Por que não pensar e começar a deslocar a cidade de Brasileia para uma encosta mais alta? Né? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Em Cruzeiro do Sul, da minha época, faz pouco tempo, da adolescência, não faz muito tempo não, Narciso. O Miritizal não existia. Ninguém construía no Miritizal, porque o Miritizal sempre alagou na cheia do Rio Juruá. Aí, no entanto, permitiram, hoje está ficando quase com um segundo distrito, de tamanho de Rio Branco. E alaga todo ano. Esses dirigentes não são os mais responsáveis por essa calamidade que se atravessa todo ano? Excelente colocação do senhor, seu Osmir. Eu vou tentar aqui responder à altura da sua pergunta. Primeiro, começando pela questão da retirada de 3.400 famílias dos bairros de Rio Branco que alagam, não que alagavam, mas que alagam, que inundam, e para retirar toda essa população lá para a Cidade do Povo. Isso é aparentemente uma ação muito louvável, muito positiva, digamos assim. Ao mesmo tempo, precisa-se de fiscalização para que essas pessoas não retornem. E, ao mesmo tempo que elas não retornam, precisa-se oferecer condições para elas permanecerem onde estão. Então, tem uma série de situações dentro da Cidade do Povo que levavam as pessoas a saírem de lá. Né? Eu posso dar um exemplo, se eu posso, aqui dar um exemplo particular. Eu estava na 6 de agosto e encontrei com uma senhora que eu falei assim, a senhora não deveria estar aqui, a senhora foi retirada e foi levada para a Cidade do Povo. E ela disse que realmente aconteceu aquilo, só que a Cidade do Povo era tão distante que os familiares não visitavam. E ela voltou para o local onde ela estava para poder receber a visita dos familiares. Isso é um fato corriqueiro. Agora, veja bem, a Prefeitura de Rio Branco, ela tem um programa de fiscalização, né, que inclusive muito bem incentivado pelo prefeito João Bocalon. Nós fiscalizamos 8 bairros, 24 ruas, para que não se reocupe. E também, o que ocorre? Nós temos uma outra situação que, quando uma pessoa coloca ali um sofá embaixo de uma lona, já fica difícil juridicamente para a gente retirar. Então, nós temos que ter fiscalização 7 dias por semana, para que não ocorra esse tipo de situação. Nós já evitamos mais de 300 ocupações irregulares durante essa primeira gestão do prefeito João Bocalon, para que as pessoas não retornassem. Uma outra coisa é a comoção popular. Quando a gente retira uma pessoa indevida daquele local, eles fazem um vídeo, eles colocam nas redes sociais, e essa rede social vai comover muita gente, porque ele está vendo apenas um lado da situação e vai jogar a população contra o prefeito, contra os governantes. Isso é um fato que a gente precisa avaliar, quando na realidade nós estamos cuidando de uma área que a pessoa não pode colocar. Um fato que eu posso citar também aqui, se os senhores me permitem, é justamente o fato de uma pessoa um criminoso, que gostaria de ocupar uma área de um determinado bairro para poder fazer a sua comercialização ilegal, e essa pessoa fez um vídeo que comoveu a metade da cidade e jogou a metade da cidade contra a prefeitura. Então, são essas situações que ocorrem. Então, o que o senhor colocou muito bem, esse tipo de ação do governo, tanto estadual quanto municipal, e aí eu incluo também o governo federal, ele está envolvido, é realmente retirar as pessoas. Mas para retirar essas pessoas tem que se pensar antes, né, onde colocar, de que condições vai se dar para essa população e, acima de tudo, fiscalizar aquelas áreas que foram desocupadas. As áreas desocupadas, elas são áreas de risco. Pode ser risco hidrológico, geológico ou os dois juntos. Nós temos aqui muitos locais dessa maneira. Rio Branco, ele se configura como o 20º município de um estudo de 1.800 municípios como mais suscetíveis a desastres naturais.
E isso inclui diretamente essas pessoas que habitam as áreas de risco são as pessoas menos favorecidas socialmente e têm menor poder aquisitivo. Uma construção numa área de risco, ela é pelo menos 3 vezes mais cara do que uma construção numa área segura. Então, a pessoa que habita ali, ela já a construção é muito mais cara e aí ela não tem condições de ter essa habitação ali. E ao primeiro momento, ela vai ruir. Ela vai ter um problema sério. Ainda bem que nós não registramos mortes ainda em relação a isso, mas é preciso que se faça essa intervenção de uma forma responsável, planejada e também pensando ambos os lados. E também uma junção de poderes. Não pode ser só a prefeitura, isso é o meu ponto de vista, né? O prefeito Tião Bocalon tem programas habitacionais para que sejam também contempladas essas famílias, e eu fico muito feliz em dizer que os 4 primeiros anos do prefeito Tião Bocalon nós retiramos 600 famílias de áreas de risco. E agora, com o projeto Uma Dignidade, nós temos a possibilidade de retirar mais 1.500. Só que são 6.000 famílias. Mas eu faria só uma observação. Uhum. O senhor disse que teve uma senhora que foi para a Cidade do Povo, mas que ficava muito distante de ver seus familiares. Quer dizer, quando ele sai para ocupar uma casa que eu diria que é pública, que foi com dinheiro do contribuinte, essa casa não é derrubada? Ela deveria ser, mas nem sempre acontece essa demolição, né? Então, a partir do momento que... por exemplo, vamos dar um exemplo outro aqui, seu Osmi, o bairro Taquari. O Taquari, ele foi retirado, muitas famílias de lá, e foi demolido. Principalmente a Baguari, a rua Baguari. A Baguari, que inclusive surgiu até um problema, porque muitas casas tinham poços e não foi feito um trabalho, e ali começou a ter acidentes com as pessoas que caíram nos poços naquelas casas habitadas. Mesmo assim, ainda surgiu ao longo do tempo, né, da Cidade do Povo, algumas habitações lá, mas elas foram demolidas. Aí elas precisam ser demolidas. A partir do momento que o governo, pode ser municipal, estadual ou federal, ele contempla uma família com uma casa, é como se ele estivesse indenizando essa família para que ela realmente saísse daquela casa. E aquela casa passa a pertencer ao poder público. E sendo pertencendo ao poder público, ele pode fazer o que ele quiser com o ambiente, inclusive a demolição. Então, é uma situação. Essa casa da 6 de agosto, ela não foi demolida, então a senhora voltou. Pois é. Né? Ela voltou para lá. E aí, doutor Osmi, voltando para a sua segunda questão em relação à Brasileia. Brasileia é engraçado que eu tive lá no final do ano passado e a gente foi ver a questão da seca, onde tem um igarapé chamado Encrenca, lá, que foi preciso fazer uma barragem dentro do igarapé. Encrenca. Né? Então, foi preciso fazer uma barragem dentro do igarapé para ter o mínimo de água possível para ser captado pelo Depasa para poder abastecer a cidade de Brasileia. Esse mesmo igarapé agora transbordou e desabrigou um monte de famílias. Então, a questão da localização geográfica que o senhor falou de Brasileia, seria muito bom tirar a cidade daquele ambiente, daquele vale ali, e colocar numa outra área bastante segura. Isso seria excelente. Eu não sei a possibilidade real de que isso possa acontecer. O que a gente tem historicamente dito é que as comunidades, as cidades, elas começam sempre às margens de rio. Né? E aí, como as pessoas não têm uma consciência ambiental ou não têm uma educação ambiental que tem que ser proporcionada, inclusive, pelo poder público, eles acabam agredindo tudo isso e acabam tendo todas essas mudanças que a gente está compartilhando pela questão cíclica que o senhor colocou e também pela irresponsabilidade humana. Então, é preciso que haja preciso que haja toda uma reeducação ambiental. E aí eu vou voltar aqui para os senhores em relação, por exemplo, à questão do Igarapé São Francisco, que o nome dele era o Príncipe do Rio Acre. E aí o que ocorre? Quando teve a ocupação nas suas cabeceiras, o Igarapé São Francisco começou a sofrer as primeiras agressões humanas e depois a habitação. Ô, coronel. Pois não, seu Osmi. Seu Narciso, perdão. A gente é obrigado, até por dever de gratidão, a de vez em quando se lembrar do saudoso Ulisses Guimarães. Perfeito. Não só politicamente, não. Eu me lembro de uma frase que ele professou, que neste particular, o brasileiro, o ser humano brasileiro, tem a vocação de caranguejo, que só gosta de viver perto das águas. Sim, senhor. Esse querer viver perto dos rios, dos igarapés, das praias, se você observar o Brasil,
95% das maiores cidades do Brasil estão na beira do mar. Sim, Aqui na Amazônia, na beira dos grandes rios. sim, verdade. Existe realmente essa vocação de caranguejo no ser humano? Existe, Narciso. Eu digo que sim. Primeiro porque no início da nossa vida terrestre aqui, nós passamos 9 meses submersos em água. Isso a gente começa por aí, né? Pelos 9 meses de gestação, a gente já começa ali em água. Agora, outra coisa que eu falo para o senhor. O senhor já pensou o tamanho do privilégio que uma pessoa tem em saber que passa um igarapé no fundo do seu quintal? Aqui em Rio Branco tem muito disso, mas aí o que a pessoa faz com esse igarapé? Ela joga o esgoto lá dentro, ela joga uma série de coisas, mas é claro que a gente está falando aqui de condições, e a gente está falando também das pessoas menos favorecidas socialmente que habitam esses locais. E às vezes é uma questão também de pensar. Só que isso não se repete apenas na população, se repete nas grandes obras, até mesmo institucionais, que as pessoas canalizam os esgotos para dentro dos córregos, dos igarapés. Então, é uma complexidade tão grande. Agora, só ratificando o que o senhor falou, olha, nós temos uma atração irresistível por água. Né? A gente fica, para que as pessoas, por que as pessoas vão pescar? Para ficarem tranquilas, pesca onde? No rio, na represa, no mar. Então, a água ela traz essa sensação para nós. E as pessoas querem sim ficar muito próximas. Agora, nem sempre essa relação de habitar próximo de rio, de igarapé, é saudável. Ótimo. Porque você precisa ter uma relação com esse rio. E outra coisa, o rio Acre, aqui, seu Osmir, ainda, por incrível que pareça, ele está em formação ainda. Como quase todo o rio da Amazônia. Né? Quase todos os rios da Amazônia. Então, ele tem mudanças, né? Eu vi um estudo recente que o rio Acre ele tem 60% da sua mata ciliar destruída. Então, só tem 40%. Isso não é suficiente. O rio Acre, ele mede 1.190 quilômetros. Então, é uma extensão muito grande. Vem do Peru, passa pela Bolívia, entra no território brasileiro, por Assis Brasil, Aldeia dos Patos e deságua no Purus. Ele tem uma extensão muito grande. Então, ele tem esses extremos, muito seco e muito cheio. Agora, nessa semana, nós estávamos com 2 milhões de litros de água de vazão por segundo, enquanto que quando nós chegamos na parte seca, ele cai para 75 mil. Então, a diferença é muito grande. Então, veja, isso é natural, o rio Acre ele já se comportou isso em décadas anteriores, são tudo a questão cíclica que você colocou, mas nós temos muita intervenção humana também. Coronel, o Brasil, eu costumo dizer aqui, né, a primeira vez, nem a segunda, é um país equivocado. Sim. Um país do tamanho do Brasil, Muniz, era para ter sido, notadamente aqui para o norte e próprio Nordeste, era para ter sido ligado a Rio, São Paulo, através de trem. Trem como foi a conquista do Oeste Fluvial, né, Osmir? O fluvial. Aí eu vou chegar lá. É um absurdo nós temos a costa, que o Narciso se referiu, de todo o Nordeste, Sudeste e o Norte, lá no Pará, O nosso também. né? Por oceano, e não usarmos esses rios, né? Esse mar, para transporte de carga. Aí nós preferimos o caminhão, que além de encarecer, faz com que as estradas se danifiquem com mais facilidade. Sem falar na poluição também, né? Sem falar na poluição. Porque o Nordeste todo, Narciso, você sabe melhor do que eu, que é de lá, era para todo o transporte ser fluvial. Se alguém me explicar a razão de isso não acontecer, eu não sei se o Brasil não tem porto suficiente, sei lá. Deve ter uma causa, Narciso. Se ele souber alguma coisa, me avisa também. É isso que eu chamo de um país equivocado. É verdade. Nós temos que explorar mais, né, as condições naturais que nós temos. Em contrapartida, os rios da Amazônia, eles são navegáveis para o transporte de carga e tudo mais. Infelizmente, quando chega uma época seca, eles estão sendo impedidos de fazer esse transporte, encarecendo todos os produtos. Ô, Coronel. Doutor, o senhor faz a pergunta no outro bloco, tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial. É o terceiro bloco já. Exatamente. Passou rápido. E voltaremos em instantes com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre de hoje. Até já.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia em Rio Branco e também você do interior, você de Bujariri, Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1 ou também pela NET HD TV canal 15 e ainda pela internet, através do nosso portal na Rede Mundial de Computadores. Você também pode nos prestigiar no YouTube, através do nosso canal, ok? Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco. Registramos aqui a presença da Ana Carolina, que faz parte da assessoria do Coronel Cláudio Falcão, nosso convidado de hoje, ele que é o comandante da Defesa Civil do município. O João, que muitos conhecem como João Rodrigues Alves, em homenagem à cidade natal dele. E também o meu amigo Osmir Neto, cantor, compositor, que está aqui comigo. Sejam bem-vindos. Boa noite. Doutor Narciso. Coronel, en passant, o senhor produziu algumas frases aí com as quais eu concordo. Causa e efeito. Sim, Não existe efeito sem causa. isso é claro. Ação e reação. Sim, Não existe reação sem causa. é. Com relação ao chamado desequilíbrio climático, nós não podemos mais discutir que ele está existindo. Correto. Agora, qual a explicação? Olha que perversidade da natureza, ou que reação da natureza. O estado do Rio Grande do Sul ter passado pela maior enchente da sua vida e em menos de 2 anos pela maior seca da sua vida. Pois é. Olha que perversidade. Não é, Osmir? É, igual ao Amazonas. É. E as consequências, né, seu Narciso? Nós tivemos tantas consequências em relação a tantas coisas. O Rio Grande do Sul, 495 municípios, ficou 450 embaixo d'água. Então, praticamente o estado inteiro do Rio Grande do Sul aconteceu isso. Agora, ali tem algumas explicações, seu Narciso, que em relação à parte de inundação, claro que tem a pluviometria elevadíssima, né, que aconteceu, que levou tudo isso, mas tem alguns sistemas que foi produzido pela própria cidade para que não deixasse inundar, e esse sistema falhou e acabou ajudando até na inundação, e que se resolveu de uma maneira mais célere quando colocaram bombas que fizeram a sucção da água e jogaram fora daquela parte. Então, ali é uma geografia interessante no Rio Grande do Sul, para ocorrer tanto aquela questão do desastre. Mas o senhor colocou 2 pontos, 2 extremos, a maior inundação e também a maior seca. E também dizer que em menos de 8 meses daquela maior inundação já tinha tido outra inundação também. Então, é uma situação assim que às vezes fica difícil a gente explicar quando nós estamos à distância. Mas assim, de qualquer forma, senhor Narciso, eu vejo que nada é por acaso. Nada acontece absolutamente por acaso. Então, quando aconteceu em 2024 essa onda de incêndios no Brasil, e quando aconteceu lá no Rio Grande do Sul essa enorme enchente, esse desastre, chamou atenção para os outros estados que nem sempre são vistos. Aqui na Amazônia, no estado do Acre, nós temos 5 inundações seguidas, uma da outra. E às vezes não é vista. Agora, quando ocorre no Brasil, outra parte do Brasil acaba chamando a atenção. E aquilo ali serviu, seu Narciso, para chamar a atenção para as situações do Norte, também para a situação do Centro-Oeste. É preciso, tem uma frase que diz assim: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, aconteceu tudo isso, chamou a atenção. Agora, mais uma vez, nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos investir mais no sistema de segurança e de resposta, de socorro, e acima de tudo de prevenção. A Defesa Civil, ela tem 5 pilares, e que desses 5 pilares nem sempre são executados. Nós temos a questão, primeiramente, da prevenção, que nem sempre é trabalhada, da preparação, da mitigação, ações de resposta e reconstrução. Nós normalmente trabalhamos as 2 partes finais, que damos a resposta e depois reconstruímos a cidade, onde aqui em Rio Branco, isso é uma fala do próprio prefeito Tião Bocalon, que foi
gasto, né, com as inundações, só inundações, sem falar das secas, mais de 100 milhões de reais aqui em Rio Branco, dado a infraestrutura comprometida e uma série de outras coisas. Então, assim, eu costumo dizer, e aí eu gostaria de, nessa oportunidade ímpar que a TV Rio Branco nos dá, é dizer que cada um centavo investido na prevenção, os governos economizam 20. Então, vale a pena, é um bom negócio, é para ser empreendedor colocar a prevenção. Então, a gente precisa prevenir. Vai dizer que a gente vai evitar uma chuva de 187 milímetros, como aconteceu em 2023, que teve enxurrada por todo o lado? Não vai evitar. Mas se a gente está preparado, aí vem as fases iniciais. Prevenção, preparação, a gente mitiga e diminui os danos. Coronel, vocês ainda não concluíram a reconstrução do ano passado, tiveram que já fazer a preparação agora. Isso mesmo, Muniz, é sequencial, né? São coisas... onde seu Narciso, seu Osmi, Muniz, você que está em casa, a gente poderia imaginar que nós teríamos que fazer uma força-tarefa para abastecer as comunidades rurais de água potável, porque não tem água lá potável na zona rural aqui de Rio Branco, né? Então, precisa a gente ver, se debruçar, estudar melhor. O meu papel é de socorro. Aproveitando, Coronel, levando em conta os números desse ano, comparando com os do ano passado, a zona rural foi atingida tendo a mesma proporcionalidade? Foi atingida a mesma proporcionalidade. Nós iniciamos a inundação, que é logo quando o rio fez o transbordamento, chegou à marca de 15 metros. Isso. Nós tínhamos aí 15 comunidades rurais afetadas e, posteriormente, quando ele chegou ao pico de 15,88, nós passamos para 19 comunidades rurais. Com 13,50 metros, não há ninguém ainda desabrigado? Não há ninguém desabrigado, nós temos uma cota de alerta e aí ele começa a desabrigar, o Rio Vai começa a desabrigar as pessoas a partir da cota de 14, 15, mas nós temos uma questão pontual que é o abrigo de indígenas que existe ali no bairro da Base, que é antes dos 14 metros ele já é atingido e a gente tem que tirá-los. Os indígenas foi retirado lá pelo governo do estado, abrigado em uma escola, e nós abrimos um espaço dentro do Parque de Exposição, nosso abrigo maior, para abrigar esses indígenas também, que tem toda uma particularidade de cultura diferente e tudo mais, a gente tem que tratar eles da maneira que eles precisam ser tratados. Então, nós temos esse ponto, Muniz, que é fora da curva, né? A gente precisa, creio, é bom ter uma conversa com o governo do estado, através da CEP, né, que é a Secretaria Especial de Povos Indígenas, para que a gente possa, de repente, tirá-los dali. É um local de abrigo que vem das aldeias, fica ali. É bom que tem um outro local seguro, porque nessa época do ano ele é o primeiro local afetado. Então, a partir dos 14 metros, Muniz, com a retirada, aí eu volto aqui para o que o senhor Osmi falou, com a retirada de 3.400 famílias para a Cidade do Povo, a gente teve uma folga. Ou seja, a gente tem aí 19 centímetros, até mesmo 20 centímetros a mais do que os 14 metros para poder começar a retirar famílias. Então, essa ação, ela deu essa folga. Ideia do prefeito Jean Bocalon, tenho falado com ele. A ideia é de a gente aumentar 1 metro, sair de 14 para 15 metros, retirando mais famílias das áreas que são alagadas. Isso eu quero parabenizar, inclusive, o prefeito João Bocalão por essa iniciativa, porque isso é muito, muito bacana, é muito Já legal. levantaram o custo do investimento nesse caso? O custo do investimento, a CEINFRA tem esse levantamento, mas eu creio que cada unidade habitacional, ela deve estar em torno aí dos R$120 mil, né? E aí tem a questão que é construído com recurso próprio da prefeitura, também tem a parte do governo federal, tem os financiamentos, acima de 2.000 unidades devem ser construídas. Mais uma vez eu digo que tem que ter o início. Não vai resolver, mas já pensou uma folga? Claro. O que gasta com inundação? Aí, em cima disso, eu perguntaria o seguinte: o programa do prefeito Bocalon da construção de 1.001 casas permanece? Permanece. E seria destinado a esse pessoal? Seria destinado. A esse pessoal. Já é um alívio. Sim, já é um alívio. Né? É verdade. Agora, coronel, pela sua experiência, e você é um homem que, como colocou Narciso, entende bem dessa situação, está aí já há algum tempo, conhece a realidade nossa. Qual, no seu ponto de vista, as medidas mais urgentes que teríamos que tomar para minimizar, não digo nem resolver, minimizar esse problema anual? Pois é.
Seu Osmir já me vieram com tantas ideias mirabolantes, mas eu vou dizer a minha, na realidade. Pessoas que já disseram que construir uma barragem, nós falamos de inundação, acima, a montante da cidade de Rio Branco, para conter as águas, depois soltar essas águas no período de seca, eu acho totalmente inviável respeito, só não concordo, né, com esse tipo de ideia. Tem outra situação que eu penso que até poderia ser viável, que seria construir grandes piscinas, digamos assim, ao longo do Rio Acre, onde durante o período de cheia eles pudessem, os piscinões, para encher esses locais, e a partir do momento em que o rio tenha vazante, essas águas venham gradativamente para dentro do rio. Isso é mais viável. Agora vamos diretamente ao que eu acho, para não dizer que eu tenho certeza, seria tirar as famílias das áreas de risco. Eu volto a dizer e insistir. E, ao mesmo tempo, criar um programa, mais que a Defesa Civil do município, a Prefeitura de Rio Branco já tem, mas ampliar isso mais ainda para poder fiscalizar a não reocupação. Vou dar um exemplo para o senhor. Antes disso, rapidinho, coronel, hoje, quantas famílias estão em área de risco? Nós trabalhamos com um número estimado de entre 5 e 6 mil famílias. Certo. A Cidade do Povo já amenizou bastante esse problema, né? Já amenizou. Quando a Prefeitura entregar essas 1.001 dignidades, casas populares, vai resolver pelo menos 30% desse problema aí? Resolve, se a gente partir do pressuposto que nós temos em torno de 5 a 6 mil famílias, e a ideia que nós já retiramos 600 famílias dessas áreas durante a primeira gestão do prefeito João Bocalon, e agora há uma possibilidade de retirar mais 1.500, então somaria-se 2.000 famílias, que é os 30% Agora, que você acabou de Pode colocar. concluir agora o seu raciocínio. Isso aí, Pois é. Então, a questão de retirada. Em 2023, seu Osmir, a água do Igarapé São Francisco, ela se aproximou ali do Hemocentro, do Hemoacre, PGE, ali naquela região. A pergunta que eu faço, se não tivesse nenhuma habitação ali, teria atingido alguém? Não. Não, né? Então, é isso. É claro que foi uma... Mas ali foi um caso atípico. Eu acho que dificilmente voltará aquilo, né? Porque foi muita sujeira jogada no Igarapé, no leito do Igarapé. E né? teve as Eu limpezas. vi ali Não, mas eu citei geladeira, aqui, fogão, portas, veículos. Eu citei aqui, desculpe, Narciso, eu citei o caso do Meritizal, lá em Cruzeiro do Sul. O Barra do Alumínio também é muito atingido ainda, né? Mas ele não era muito atingido na época. O bairro do Alumínio eles fizeram na área que a gente tomava banho. Pô. O lugar onde a gente tomava banho, que era o encontro do Rio Moa com o Rio Juruá. Aí todo mundo ia tomar banho lá. Agora o Meritizal sempre encheu. Aí eles permitem que faça uma verdadeira nova cidade ali, Narciso. É também incompreensível. É o famoso populismo. O populismo não dá certo em governo. A Cidade Nova aqui, por exemplo, foi toda... Muniz deve ser a última. Exato. Você pode fazer a pergunta e sua já... É a última pergunta. Primeiro, eu quero agradecer em meu nome do Osmir pelos seus Narcisos, seu Osmir, com tanto respeito, né, Osmir? Você é por causa da idade. O meu É porque o coronel, apesar de ter chegado à patente máxima no Corpo de Bombeiros, é muito jovem. Coronel, Né? Sim. a palavra populismo, quando exagerado, e a palavra humanismo, quando exagerado, não reflete a consciência humana. Isso eu não vou entender. levado a extremo, né? O extremo. Eu vou dar um exemplo, para terminar e para concluir. Quando na Segunda Guerra Mundial, só 2 países naquela época dispunham da bomba atômica. A URSS não era nem a Rússia, a União Russa e os Estados Unidos. Perfeito. E que foi soltada as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E passado a guerra, soltou as bombas, passado a guerra, o maior cientista da história mundial e de todos os tempos foi Alberto Einstein, que não participou diretamente da construção da bomba atômica, mas estudou seus efeitos. Sim. Aí, Einstein produziu a seguinte frase. Quando lhe perguntaram quando haveria a Terceira Guerra Mundial. Tinha acabado a Segunda, quando haveria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse, eu não sei como terminará a Terceira Guerra Mundial, mas eu só sei que a Quarta
começará a base de paus e pedra, porque o mundo seria destruído. E, apesar desta afirmação, hoje, 12 países do mundo já têm e dispõem a bomba atômica, enquanto devia ser destruída as bombas dos dois que existiam, e nós temos até aquele maluco da África da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, já dizem que ele está pondo as mãos nas bombas atômicas. Eu pergunto, não está também faltando um sério humanismo nas nossas autoridades para que determinadas coisas não sejam inventadas? É verdade, seu Narciso, concordo com o senhor. Agora, lembrando que todas essas invenções, inclusive toda a matéria-prima da bomba atômica, ela foi criada para o bem. Agora, o uso foi feito para o mal, né? Onde a pessoa utilizou, por exemplo, a descoberta da pólvora, a questão da divisão dos átomos, tudo isso foi criado para o bem. A gente tem dar todo o crédito para que criou. Só que, inclusive, tem cientistas que se suicidaram quando viram que a sua invenção foi utilizada para a exterminação humana, que é o caso lá da Nagasaki e Hiroshima também, da bomba atômica. Porque o que nós temos de poder dentro do átomo, ele cria energia suficiente para abastecer a humanidade, para ter tudo de bom, mas infelizmente tem umas ideias e uns raciocínios, uns espíritos do mal que acabam levando isso para o mal, para exterminar a raça humana, digamos assim. E aí o senhor citou esses 12 países, e aí esse último da Coreia do Norte. Esse é o grande problema, no meu ponto de vista, porque esse camarada aí, ele é louco, ele é doido, então ele pode realmente detonar lá o botãozinho e, enfim, mas é bem desse jeito. Suas considerações finais, doutor Narciso? Somente, apenas nessa linha de raciocínio, eu apenas acrescento. O Hitler, quando sentindo-se derrotado, ele teria pegado a esposa dele, a Eva Braun, ido para um cantinho, dado um tiro nele e nela, ou teria explodido seu arsenal atômico se tivesse à sua disposição? Eu creio que ele teria explodido. Ora, claro. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Osmir Lima. Bem, sempre uma satisfação conversar com o coronel, que ele entende bem desse assunto de enchentes, de contenção, etc. e tal. O que eu espero que essa sua contribuição seja também para evitar que o poder público permita qualquer tipo de construção em áreas alagadiças. Isso já seria uma contribuição enorme. Sim. Não é? Sim. Assim como no interior, que os prefeitos de cada cidade do interior também cumprem esse papel. Porque, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro como exemplo. Ah, não, porque se fosse morar lá, não sei aonde, construir unidades habitacionais, era muito difícil chegar no centro para trabalhar. Ah, meu Deus. Aí, então é melhor. E acabaram acontecendo, e teve governador que não permitiu a subida da polícia nessas favelas. Quer dizer, governadores populistas. E o nome Brizola, diga o nome. Eu tenho horror ao populismo, porque o populismo só tem trazido desesperança à nossa gente. É verdade. Eu espero que o nosso prefeito, Tião Bocalhon, construa suas casas, coloque mais gente, porque vai diminuir muito mais os problemas. E agradeço sua presença também. Muito obrigado. E é sempre um prazer revê-lo. Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui. Coronel Cláudio Falcão, comandante da Defesa Civil do município de Rio Branco. Mais uma vez, respondendo as perguntas de forma clara, objetiva e tirando as dúvidas nossas aqui e também dos nossos telespectadores. Foi um prazer. Suas considerações finais. Eu só quero agradecer aqui, inclusive, em nome da Prefeitura de Rio Branco, prefeito Tião Bocalhon, esse convite, né, que a gente possa debater e estar aqui ao lado de dois ícones aqui do Acre, né, tão bem conhecidas, sempre um bate-papo enriquecedor. Eu vim aqui para aprender, na realidade. Não, nessa né, área não. E aprendi muito aqui, né? Aqui foi uma verdadeira aula de história dada aqui pelo seu Osmir, pelo
pelo De política, Dr. Narciso, de política. Eu gostaria que a gente tivesse muito mais tempo aqui no ar para poder continuar esse aprendizado na realidade, que vai para você que está em casa também, né? Não é exclusividade minha, mas é um prazer. Eu queria te agradecer, Muniz, também, agradecer ao Márcio aqui da produção pelo convite. E estarei sempre à disposição, espero que tenha respondido as perguntas e que tem muito mais para ser feito do que nós falamos aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Um prazer. Boa semana. E olha, coronel, que eu não falei do Botafogo, hein? Verdade. O Botafogo do Osmir, campeão da América, não chegou às semifinais do Carioca. Que contraponto, hein, Osmir? É uma fase, tem uma atravessão de uma fase. E assim a gente chega ao final de mais uma edição mas eu não gosto de do Tribuna Livre. Eu não sou aficionado. Agradecendo a você pela Mas paciência, aquele pela Benício preferência Júnior e pela audiência. ter feito Muito aquele obrigado jogo a ontem. todos pela audiência. Boa que noite a sorte e é- até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Valeu.